Um imenso prazer que hoje, mais uma vez, mais uma quarta-feira, estamos aqui para tratarmos da engenharia predial, né? Objetivando trazer a vocês conhecimentos sobre a engenharia das edificações, né? Nas questões técnicas e também de forma até mais, vamos dizer, de forma mais leiga, àqueles síndicos e profissionais que trabalham com as edificações, que fazem a gestão de condomínios, né? Porque é fundamental que eles tenham esse conhecimento. Hoje o tema é colapso de estruturas, é uma sequência da conversa que nós tivemos a semana passada com o engenheiro Luiz Araújo, que continua presente conosco, e temos também hoje a grata presença aqui do engenheiro Robson Gaiofato, que está com um pequeno probleminha com a câmera dele, mas nós vamos tocando assim mesmo. Na semana passada, nós falamos do pré-colapso, né? Hoje, teoricamente, nós vamos falar do colapso, mas a gente segue na mesma sequência, tentando demonstrar, principalmente aos engenheiros e engenheiras que executam obras, né? Que essas informações são fundamentais para eles, né? Executarem da forma correta, atendendo às normas, mas também, como disse, para síndicos e gestores de condomínio que precisam observar os sinais desse pré-colapso ou do colapso, né? Obviamente, o colapso já não adianta mais observar o sinal, né? Então, é o pré-colapso que precisa ser observado, todos os sinais que possam vir a ter. A edificação, a gente repete sempre, ela nunca colapsa de uma forma abrupta ou de imediato, não tendo anteriormente, né, antes que o Luiz já me corte, ele já me olhou de cara feia ali, a não ser que ela antes tenha dado todas as informações, isto é, tenha dado todos os sinais de que provavelmente vai colapsar. Então, é fundamental que se tenha a inspeção predial, né, o que a gente repete sempre aqui. O laudo de inspeção predial é o elemento fundamental para que você tenha uma edificação saudável, né? Da mesma forma, o plano de manutenção ele é fundamental. Repetimos sempre também anomalias e falhas, isto é, anomalia, toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo, falha, toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção executada de forma incorreta. As anomalias, elas são caracterizadas por serem da fase de construção, né? Não existe anomalia na fase de operação, isto é, na fase de uso da edificação, né? E a manutenção, obviamente, é aquela que deve acontecer após a entrega da edificação. Bom, eu acabei me estendendo um pouco, mas vou voltar aos nossos convidados. O Luiz Araújo, nosso parceiro, está sempre aí. Por favor, Luiz, suas considerações iniciais. Boa noite, pessoal. Agradeço mais uma vez o espaço onde a gente está presente aí e podendo contribuir principalmente com esse tema de manutenção aí, né? E impor sempre a qualidade aí nos edifícios e nessas questões, tá? Mais uma vez aí rapidamente, lembrando aí que a gente atua aí fortemente aí na área de estruturas com essa engenharia, tá? E na área, vamos dizer assim, especificamente das vistorias, a gente está na parceria junto com a Vistopred aí. Então, deixo aí já essas duas empresas de referências para vocês, e no meio do caminho aí a gente pode ir ajudando o máximo possível. Ok. Só fazendo o link, o Luiz é sócio do Robson Gaiofato aqui na Excel, que é a empresa que trata das estruturas de concreto armado, né? E pela informação que recebi hoje, o Gaiofato também é sócio na Vistopred, não é isso? Portanto, a gente está dentro de uma parceria e eu já de imediato gostaria realmente de estar agradecendo ao Robson, né? Essa parceria que a gente tem
amarrado a cada dia, tem nos trazido muito conhecimento. O Robson é o maior engenheiro que eu já vi, né? No sentido de capacidade, qualidade e expertise, né? E eu aprendo muito com ele todo dia. E já de público agradeço a nossa participação, a nossa parceria, né? Objetivando a gente estar trazendo qualidade para a engenharia capixaba, né? Robson, também fica à sua disposição. Boa noite a todos. Né? Antes de mais nada, peço desculpas aqui pela minha câmera que fica apagando toda hora, eu não sei por causa de quê, mas tento sempre acordá-la o mais rápido possível. Né? De início, quero agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade, né, de estar aqui com o Maurício e nesse canal de bastante divulgação de tecnologia, de conhecimentos, de experiência, né, e tentando trazer, na medida do possível, né, a maior quantidade possível de informações que nos ajude a melhorar o comportamento das nossas estruturas, né, melhorar o nosso convívio com as nossas estruturas, nos dando uma maior segurança, nos dando uma maior tranquilidade na utilização das estruturas, né, que na realidade são o suporte das nossas casas. Exatamente. Como não poderia deixar de agradecer ao nosso CEO da TV Síndico Online, Conase, né, o Sérgio Craveiro, ele está aqui nos bastidores, a engenheira Leonita, que me dá um suporte grande também na empresa e aqui no programa, também está nos bastidores nos apoiando. Isso é fundamental para que a gente possa aqui estar trazendo essas informações para vocês. E gostaria também, de imediato, de dar duas notícias, ou pelo menos uma notícia e uma parabenização. A primeira, parabenizar o doutor Alencar Ferrugini. Ele foi eleito essa semana como presidente da Comissão Nacional de Direito Imobiliário da OAB, né? Então, ele é um parceiro nosso aqui no Estado, cuida de algumas ações de condomínios onde nós, tanto eu quanto o Luiz, quanto o Robson, estamos atuando. É uma pessoa com grande capacidade, né? E nos tem auxiliado muito com o apoio da OAB. Por isso, essa menção a ele, essa parabenização, e dizer que nós da engenharia, principalmente da Ceoto, do Robson, do Luiz, da Excel, e também o CREA, onde eu estou como inspetor-chefe da Inspetoria de Vila Velha, estamos à disposição dele para tudo que for necessário, né? Apoiá-lo nessa empreitada aí nacional. Também uma notícia que saiu essa semana, que o STF mudou a fórmula de cálculo do ITBI, né? Por coincidência, eu no mesmo dia tinha sido até consultado por uma cliente. Agora, não mais as prefeituras definem o valor, né? Ou avaliam o valor sobre o qual o ITBI vai ser cobrado, mas sim o proprietário do imóvel que está sendo comercializado que vai determinar, né, vai identificar e determinar o valor do imóvel que ele está comercializando, né? Obviamente, é uma situação nova, inusitada, não sei se isso vai se manter, mas é fundamental que a gente tenha alguns corrija, né? Inclusive, a própria notícia trouxe a possibilidade daqueles que se sentiram lesados no passado por avaliações irreais feitas pelos municípios, que eles possam vir a estar cobrando essa diferença, né? Por isso, é uma notícia muito boa para o mercado imobiliário, e, em sendo boa para o mercado imobiliário, obviamente, também é muito importante para nós da engenharia, né? Bom, entrando efetivamente no nosso assunto de engenharia predial, né? Como já adiantei, a inspeção predial ela é fundamental, em que pese alguns tentam colocar dinamites nas nossas bombas nas nossas frentes, né?
surgiu uma situação nova de ontem para hoje, mas a gente está tentando contornar aí. Infelizmente, a gente não vai poder comentar aqui o assunto, porque ainda se trata de um assunto um tanto quanto sigiloso, mas em breve nós vamos trazer à tona essas tentativas de comprometer essa qualidade do trabalho que vem sendo realizado. Mas, de imediato, eu queria colocar o Robson na conversa, em função da no nosso programa na semana passada, no que eu chamei de teoria do pré-colapso, né? Mas deixei claro também que essa teoria não existe, é uma forma, né, que eu entendi viável de estar respondendo a uma pergunta que a gente repete, que a gente recebe constantemente, né? E a pergunta é muito simples: quando o prédio cai, né? E aí, às vezes, até de brincadeira, a gente diz que nós somos engenheiros, não somos videntes, não temos poder extrasensoriais para determinar isso, né? Mas, por outro lado, a gente entende a angústia daquelas pessoas que estão em situações onde a edificação está realmente em condições de colapso, né? Por isso, eu gostaria de ouvir o Robson nesse sentido, né? Só lembrando, o Luiz fez 2 colocações muito importantes no programa passado, né? Que é a questão da condição de vida útil do imóvel, né? Porque, uma vez comprometida a vida útil, conforme norma, teoricamente, esse pré-colapso esse colapso está prestes a acontecer, né? E a questão das margens de segurança, que a norma determina, e que, na medida dos erros que a gente vai tratar aqui agora, eles vão comprometendo, né? Mas o Robson é a pessoa certa para nos detalhar isso melhor, porque ele trabalha também é professor, está na universidade, e dentro da academia esse assunto é mais tecnicamente discutido. Então, a gente gostaria de te ouvir, Robson. Bom, é importante a gente sempre levar em consideração que o colapso de uma estrutura, ele não é uma coisa assim absurdamente impossível, né? Avaliações estatísticas, né, nos mostram que, por mais cuidadoso que sejamos, tanto do ponto de vista de projeto quanto do ponto de vista de execução, sempre resta uma pequena margem de possibilidade, né, uma pequena margem de probabilidade de ocorrência dos acidentes. Isso é inerente ao processo construtivo. Quase mal comparando, eu diria que isso tem um pouco a ver com a gente prever a probabilidade de morte de uma pessoa, né? Quer dizer, pelo fato da gente estar vivo, isso já significa que a gente tem alguma probabilidade de morte. Um edifício, pelo fato de ele estar construído, ele sempre necessariamente tem uma pequena probabilidade, mas que é diferente de zero, né, de sofrer um dano, uma ruptura, um acidente. Por outro lado, os cuidados que são tomados, né, tanto do ponto de vista projetual, quanto do ponto de vista construtivo, né, quando a gente respeita as normas técnicas, quando a gente observa os cuidados preconizados na literatura, nos dão uma certa garantia, nos dão uma tranquilidade considerável, né, quanto à segurança das construções. Mas isso passa por duas fases muito importantes no desenvolvimento da análise. Primeiro, projetos estruturais são fundamentais na garantia da segurança, da estabilidade de um prédio, né? Infelizmente, projetos estruturais são coisas que envolvem uma dificuldade significativa de ser feito. Quanto mais arrojada for a obra, quanto maior for a dimensão do prédio, né? Envolve uma quantidade muito grande de problemas que a gente precisa ser muito criterioso e cuidadoso na elaboração dos projetos, né? Não adianta usar programas sofisticados se o profissional que está operando tudo isso não é um camarada com uma bagagem de conhecimento, de domínio
do comportamento estrutural adequado. Passada essa fase, que hoje, inclusive, envolve a exigência por normas técnicas de que um projeto seja sempre revisado por um outro profissional, né, exatamente pela complexidade que significa um projeto estrutural, ele envolve muito conhecimento e a margem de possibilidade de erro de um projeto é muito grande. Por isso, já desde 2003, mais ou menos, começa a ser introduzido no Brasil, embora em outros países já seja essa exigência anterior, né, a revisão dos projetos estruturais. É o único projeto em que existe a obrigatoriedade de ser revisado por um outro profissional, exatamente com o intuito de minorar ou eliminar erros conceituais. Depois vem uma segunda etapa, que é a etapa construtiva, né, que também é regulamentada por normas técnicas, por diversas normas técnicas, não é apenas uma, é a norma de execução de estruturas de concreto, é a norma de controle de qualidade de concreto, é a norma de controle de qualidade do aço e diversas outras normas que precisam necessariamente ser continuamente respeitadas e observadas pelos profissionais da área. E, infelizmente, cada dia que passa, a gente vê que tanto do ponto de vista projetual quanto do ponto de vista construtivo, neste caso ainda numa situação mais agravada, né, a quantidade de falta de cuidado com essas recomendações normativas é cada vez maior, né? E isso tem levado, de uma forma muito mais grave, a um maior risco de acidente, a um maior risco de colapso das estruturas. Normalmente devido à absoluta falta de responsabilidade de muitos colegas engenheiros que atuam no mercado, né? Que deixam, muitas vezes, a obra na total responsabilidade do pedreiro, não se dão ao trabalho de fazer uma conferência de armadura, não se dão ao trabalho de fazer um adequado controle de concreto, e isso faz com que uma quantidade muito grande de pessoas viva numa condição de risco inadequado e excessivo. Ok? Ok. Gostaria apenas de ressaltar, Robson, duas ou três palavras importantes suas. O risco do colapso ele não é impossível, né? E a gente tem visto aqui, né? Semana passada, nós tivemos o colapso de uma estrutura, né? E na Grande Vitória, nos últimos tempos, essa constante foi efetivamente bastante clara para que todos possam ver, né? É óbvio que o brasileiro normalmente tem uma memória muito, muito fraca para aquilo que não interessa, principalmente para as tragédias, né? Mas é fundamental que a gente repita aqui que esses colapsos eles vêm acontecendo com uma grande frequência, né? Estão havendo mortes, é marquise que cai e mata alguém, é um prédio que caiu e matou 3 pessoas, é o outro que caiu lá e matou uma, mas também tinham a possibilidade de ter ido diversas outras, né? Então, esse risco ele é presente, é importante, né? Também ressaltar, Robson, que em função das análises e dos trabalhos que a gente vem realizando nos últimos, vamos colocar aí, 2, 3 anos, a perspectiva de futuro para as estruturas da Grande Vitória, né, em especial da Grande Vitória, é muito sombria, no meu entender, né? Eu não estou aqui querendo fazer teoria da conspiração, né? Como vocês já até presenciaram ou sabem, em alguns lugares me chamam até de terrorista, mas efetivamente a coisa é séria, né? E eu, em função disso, gostaria de que a gente entrasse detalhadamente nessas duas etapas que você já deixou mais ou menos clara, mas que eu gostaria de repetir, né? Nós temos uma primeira etapa, que é projeto, e nós temos uma segunda etapa, que é execução, né? Dentro da etapa de projeto, aí já aproveitando a expertise do Luiz, o que efetivamente vocês têm constatado de erros nos projetos que vocês têm
revisado, né? Lembrando que a revisão, quando ela não é feita no momento correto, como acabou de ser explicado pelo Robson, ela acaba tendo que ser feita posterior à obra executada, né? E aí ela se torna mais difícil, mais cara, e a solução mais cara ainda, correto, Luiz? Acaba gerando um nível de complexidade na hora dessa revisão que aumenta, de fato, todas essas questões que você levantou, né, senhor? A gente, quando faz a revisão ideal, que é a revisão durante a fase de projeto, você tem condições de estar mudando a própria logística da obra para atender melhor uma demanda, para executar as coisas com detalhamento compatível com os esforços que a gente identifica em alguma região. Então, de fato, custa muito mais barato e a gente não prevê nenhum prejuízo efetivo para a obra, né? A gente acaba agregando aí, gerando maior lucro, maior qualidade na obra no mínimo, né? Depois que a gente perde esse primeiro início, em alguns casos a gente ainda faz alguma revisão durante a obra em andamento, que não é já o mundo ideal, mas ainda assim dá tempo de ter uma gerência em cima desses detalhes, ou eventualmente verificar um elemento ou outro, e conseguir implantar de novo uma qualidade na obra. Mas, infelizmente, os casos que a gente tem pego aí de grande maioria são obras que já estão executadas e começam a apresentar problemas, muitas das vezes graves. E aí a gente tem que entrar e começar a tomar mão de um mar de ensaios, de um mar de análise cada vez mais pesadas, e ficar ali, muitas das vezes, tentando justificar um erro de execução grave junto com a soma de problemas, né? Muitas das vezes a gente bate aqui com material de má qualidade, execução errada e erros de projeto. Então, essa soma de fatores, a gente, depois de um pouco, gera uma terceira condição que fica complexa, às vezes, de analisar. A gente consegue ter a certeza que tem um problema, que existe, e ficamos buscando as causas para poder se viver aí a melhor opção de tratamento que a gente gosta de falar. Ok. Robson, na prática mesmo, quais são os erros mais comuns, né, de se verificar em projetos? Um deles que eu posso já citar para vocês, que me preocupa muito, é o não atendimento das normas do Corpo de Bombeiro, né, no que tange o tempo de colapso da estrutura, né? O que mais a gente costuma encontrar nesses projetos quando dá revisão? Bom, de uma forma geral, esse problema que você mencionou do atendimento à NBR 15.200, que é a norma de projetos de estruturas de concreto em condições de incêndio, que é muito comum de não ser atendido, parece que as pessoas não lembram que tem que atender a isso, né? Ou talvez não saibam, não sei. O segundo problema muito importante é o problema da rigidez estrutural. De uma forma geral, parece que existe uma preocupação muito grande com a economia, né, a qualquer preço, e as estruturas acabam se tornando muito deformáveis. Isso, do ponto de vista de segurança, num primeiro momento, não chega a ser um fator de comprometimento, né? O problema da estabilidade estrutural é um problema que a gente precisa limitar a deformabilidade do edifício, sobretudo devido à ação contínua de ventos, né? E isso, na realidade, ainda que não coloque um risco imediato na estrutura, ele tende a ir gerando danos na estrutura de uma maneira lenta e contínua, né, que vai, primeiro, comprometendo as condições de utilização do prédio. Infiltrações generalizadas, fissuras em alvenaria. Nas fachadas, né? Sim, sobretudo porque isso vai refletir preponderantemente nas fachadas, e com isso vai o comprometimento. Mas a médio e longo prazo, isso vai comprometer a segurança da estrutura também. Então, esse é um fator que as pessoas não cuidam muito. E, finalmente, ainda um fator que a gente tem observado com muita regularidade e, de uma certa forma, bem generalizado, é o detalhamento da armadura, a falta de cuidado com o detalhamento. O detalhamento da armadura, com dobras, né, posicionamento dentro das vigas, lajes, pilares, etc., é fundamental para que a estrutura tenha um comportamento adequado. Muitas vezes a pessoa fala, não, mas
o mau detalhamento pode ser que não gere uma ruptura na estrutura. Pode, em muitos casos, é uma verdade, não vai gerar uma ruptura, mas vai gerar mau comportamento da estrutura, o que é uma fonte de deterioração precoce, o que é uma fonte de manutenção muito mais cara e contínua ao longo da vida útil da obra. Então, eu diria que esses são os pontos mais regulares que a gente tem observado ao fazer revisão de projetos já executados, né? E, obviamente, nessas revisões, que obviamente envolve, né, as inspeções prediais, né, a quantidade de falhas executivas também é absurdamente acima daquilo que poderia ser considerado como razoável, né? Então, a gente tem isso muitas vezes combinado, a falha de projeto com a falha executiva, acabando gerando a necessidade de reforços estruturais caríssimos, né, de incômodos para os moradores num nível extremamente alto, né, e aí depois, obviamente, quando envolve muito dinheiro, ninguém quer resolver, todo mundo vai para a briga e as obras vão se deteriorando cada vez mais rápido. Ok. Na parte da execução a gente já fala depois. Vamos agora, então, nos concentrar na questão dos projetos. E aí eu gostaria de lembrar àqueles que nos assistem uma informação muito importante de que a habitabilidade, isto é, fundamental, determinado por norma, que seja declarada pelo profissional que está elaborando o laudo de inspeção predial, né? Isto é, se a edificação ela possui habitabilidade, né? É fundamental que entendam que essa habitabilidade ela não decorre apenas e tão somente da estabilidade, mas também da salubridade, né? Isso que o Robson acabou de explicar é exatamente nesse ponto que a situação também fica complicada. Por quê? Porque aquelas estruturas que estão deformando mais do que devem, né, elas acabam tendo muitas fissuras nas paredes externas, né, em todas as áreas externas, todas as fachadas externas, e essas fissuras, trincas, acabam permitindo a percolação de água, que, por consequência, vai gerar uma insalubridade dentro das unidades, né? Nós temos apartamentos na Praia de Itaparica, que o prédio foi entregue em 2018, das mais renomadas incorporadoras que estão no mercado, onde constatamos diversas unidades em condições insalubres, né? Obviamente, isso não acontece de forma generalizada, normalmente a face sul da edificação é sempre a mais prejudicada, porque é aquela que recebe o vento sul, isto é, a nossa chuva aqui predominante é de vento sul, então são unidades que acabam sendo mais prejudicadas e acabam duplamente prejudicadas. Por quê? Porque o condomínio, quando não está comprometido de uma forma total, né, a dificuldade é grande do síndico de tentar sanar essas patologias, até porque, na grande maioria das vezes, isso, inclusive, não é nem verificado de imediato. Isto é, quando se elabora um laudo de inspeção predial pela primeira vez na edificação, é muito difícil se constatar isso que o Robson colocou aqui agora. Somente um acompanhamento daquela edificação no longo do tempo, né? E até por isso a norma, quem determinou, quem elaborou foi sábio, no sentido de dar uma periodicidade a esses novos laudos, é que você vai conseguindo exatamente sanar, né? Mas, Robson, tem um detalhe importante aí, nesse mesmo prédio onde a gente está fazendo comentários, nós tivemos alguns problemas com os esforços de vento, né? Seria interessante fazer um comentário sobre isso. Não sei se você ou o Luiz aí podem nos explicar melhor quais são essas condições em que, às vezes, esses projetistas que estão atuando aí acabam ou esquecendo ou não fazendo a coisa da forma correta. É muito importante, né, lembrar que também tudo isso é normatizado, existem regulamentos para tudo que a gente faz, né, no projeto estrutural, né, e, de uma forma geral, desde que a gente atenda a todos esses requisitos normativos, né, não vai haver esse tipo de problema. Agora, o problema que muitas vezes acontece
é que os programas que nós utilizamos hoje para fazer os projetos, eles nos dão mensagens, né? Eles não apontam como um erro, mas eles apontam como mensagem para que o projetista avalie e aceite ou não aceite ou corrija, né, esse tipo de problema. E eu acredito que muitas vezes o que acaba acontecendo é que isso passa desapercebido na correria dos escritórios e o pessoal acaba não dando o valor adequado e não corrigindo. Consequentemente, o projeto vai à frente, né, e o erro acaba se instalando, permitindo que os efeitos de vento gerem, né, deformações acima daquilo dos limites preconizados pela norma. O grande problema desses limites, seu Otto, é exatamente que eles tentam compatibilizar o comportamento do concreto com o comportamento das paredes de alvenaria, né? E muitas vezes isso não acontece, né? Principalmente quando a gente tem alvenaria cerâmica, por exemplo, porque ela tem um comportamento, uma capacidade de deformabilidade muito menor do que a estrutura de concreto. Então, ela acaba fissurando, né? Só que nessa brincadeira, como o vento é uma ação dinâmica, né, e contínua, né, praticamente nas nossas... a vida da gente, principalmente quem está mais próximo do mar, etc., né, tem uma incidência maior de vento, e esse vento vai fazendo movimentos contínuos que vão como que moendo as alvenarias e quebrando cada vez mais. De forma que a tendência, né, se você não toma uma solução para isso, né, a tendência é que o problema cada vez se agrave, né, cada vez seja mais crítico, né, causando infiltrações cada vez maiores. A gente já teve a oportunidade de ver vários casos onde, eventualmente, você até pergunta ao morador: tem infiltração no seu apartamento? Não. Mas daqui a pouco ele descobre que o fundo do guarda-roupa está todo apodrecido, né? Porque, a princípio, ele nem tinha visto isso. Como, às vezes, no começo é uma infiltração de pequena quantidade, ele não observa. Com o passar do tempo, os móveis vão desaparecendo, né? E ele vai percebendo que isso está acontecendo, até porque o problema vai sendo agravado. Importante ressaltar também, senhor, que os projetos eles têm que ser complementados por outros projetos, né? A gente raramente aqui, quando está fazendo uma revisão, encontra um projeto, por exemplo, de fachada, para a gente poder ver se de fato foi compatibilizado com a deformação da estrutura, e aí isso vai tomando cada vez mais, gerando cada vez mais problemas, sem contar os executivos. Projetos de impermeabilização, né, que raramente estão disponíveis, né? Isso é importante. E aqueles que nos assistem também, principalmente os síndicos, lembrando, esses projetos, na entrega da edificação, eles precisam estar de posse do síndico, do condomínio, em especial o projeto estrutural. Por quê? Porque o projeto arquitetônico, projeto de prevenção e combate a incêndio, na grande maioria das vezes, você consegue com a prefeitura, com o corpo de bombeiros, né? O elétrico também há uma possibilidade de você conseguir com a Excelsa, mas o projeto estrutural, se o condomínio não recebeu logo lá aquela entrega do condomínio, né? É muito pouco provável que ele vá ter conhecimento, que a gente vai poder ter conhecimento desses projetos, né? Completando aí, ressaltando a observação importante, não só o estrutural, mas projeto de fachada, projeto de impermeabilização e todos aqueles que possam nos auxiliar, né? Eu gostaria, Robson, também de entrar no assunto que a gente tem visto muito comumente aqui, a informação de que profissionais trabalharam muito com a norma americana, né? E a norma americana, não que seja melhor ou pior do que a brasileira, mas ela normalmente ela está preconizada ou ela é utilizada para estruturas dos Estados Unidos, onde os revestimentos de fachada, os sistemas de fachada e os sistemas divisórios são outros completamente diferentes do padrão que a gente tem aqui, né? Então, se pegou lá, obviamente a gente está falando aqui da estrutura de laje protendida, se aproveitou o modelo de laje de proteção para poder se aplicar sobre ele, no caso nosso, elementos de fachada rígidos, né? E de elementos divisórios também rígidos, né? Isso gera uma incompatibilidade muito grande desses sistemas e, por consequência, problemas sérios que a gente tem visto no dia a dia, correto?
É importante frisar, né, que independente da norma ser americana, europeia ou de onde for, né, a legislação brasileira obriga que nós atendamos às normas brasileiras, exceto em eventuais situações onde não exista uma norma brasileira que trate daquele determinado assunto. Tá? Se existir a norma brasileira, é obrigatório o atendimento da norma brasileira, exatamente porque as normas brasileiras são desenvolvidas para atender a realidade do Brasil. Não adianta eu pegar uma norma europeia, americana, por melhor que ela possa ser, né, e trazer para uma realidade diferente. Isso vai trazer certamente problemas. Né? E hoje, né, nos dias atuais, nós temos praticamente normas brasileiras para praticamente todo tipo, todo caso de construção. Né? Aliás, já não é de hoje. Já tem muito tempo que nós temos um conjunto de normas reconhecidas internacionalmente. Né? A norma, por exemplo, a NBR 6118, né, já desde a sua versão de 2003, agora na versão de 2014, ela é reconhecida internacionalmente como uma norma de excelência, como uma norma de elevada qualidade. E é uma norma voltada para o mercado brasileiro, para o tipo de construção brasileira, né? E que tem que obrigatoriamente ser respeitada. Né? Então, hoje, se você constrói uma obra, né, seguindo um padrão normativo não brasileiro, né, você está, na realidade, cometendo um crime. Porque o Código de Defesa do Consumidor exige que sejam atendidas as normas da ABNT. Por mais que insistentemente algumas pessoas tentem dizer, mas norma não é lei. É verdade, norma não é lei, mas elas são citadas como obrigatórias por uma lei. Portanto, elas passam a ter valor de lei. Né? E, infelizmente, muitos engenheiros, né, muitas vezes até capazes, né, teimam em querer usar outras normas como sendo melhores do que as normas brasileiras. Eles estão cometendo um erro e também, juntamente com o erro, um crime. Isso não pode acontecer. Exatamente. Com relação à especificação do tipo de concreto nos projetos, né? Nós observamos já alguns projetos onde essa especificação ela não teria não atenderia a norma no critério, né? A gente vai falar depois sobre a questão do engenheiro de obra responsável técnico que não compra o concreto conforme a especificação de projeto. Mas também é comum se verificar que o concreto não está devidamente especificado? Em alguns casos, sim, tá, senhor? Em alguns casos, sim. Eles especificam FCK, alguma questão de cobrimento ali, e só. Né? Esquece o módulo da cidade, que talvez é tão importante quanto o FCK, esquece o fator aguacimento para gerar melhor durabilidade no projeto e no traço. A classe de consistência é quase invisível, ninguém se preocupa com isso, né? Com o adensamento das peças, como é que vai ser feita a moldagem no local, como citou, isso vai comprometer o detalhamento, quer dizer, você vê que não foi pensado o detalhamento porque no concreto não está especificado exatamente o que você precisa. Né? São série de pequenos detalhes que são super importantes e vão ficando subjugados. Em termos de especificação, queria só complementar um instantinho, senhor, que a gente tem observado de uma forma geral, né, em muitos casos, o pessoal não consegue aplicar a tal da classe de agressividade ambiental. Né? Muita gente, porque lá na tabela da norma diz que é ambiente urbano, então é classe 2. Está errado, né? Não é por aí que a gente define classe de agressividade ambiental, mas sim pelo efetivo ambiente de agressividade que a obra está. A gente tem encontrado obras de frente para o mar, que deveria ser classe de agressividade ambiental 3, isso é claro no ambiente normativo, na lógica da brincadeira toda, e as pessoas teimam em trabalhar com classe 2 como se isso fosse ser um fator de geração de uma economia absurda para a obra, coisa que não é verdade. Né? E muito pelo contrário, compromete tremendamente a durabilidade das obras, causando manutenções de alto custo e, muitas vezes, problemas patológicos graves que vêm comprometer a segurança estrutural.
Só ressaltando que a gente sabe aí no mercado que engenheiros projetistas, né, projetos estruturais, vendem projetos estruturais divulgando que você teria uma economia de aço, uma economia de concreto em cima disso, né? Efetivamente, isso não pode acontecer. O projeto ele precisa efetivamente atender às normas. Se não atende às normas, depois quem o fez vai ter que responder por isso claramente, né? Então, é fundamental que... Talvez de uma forma especial, senhor, tu lembrar, né, que nós já estamos dentro do período de aplicabilidade da NBR 15575, que é a norma de desempenho, que preconiza que a vida útil de um projeto, né, de estrutura é de 50 anos. Se você errar a classe de agressividade ambiental, muito provavelmente, antes dos 50 anos, essa estrutura vai ter esgotada sua vida útil de projeto. Tá? E isso vai cair na responsabilidade de quem cometeu o erro. Então, seria bom as pessoas, principalmente o pessoal de projeto, ter a consciência que buscar uma economia excessiva e inadequada pode vir a custar muito caro no futuro próximo. E aí, já entrando na parte executiva, né, porque é inevitável que isso aconteça, acabam que esses profissionais ficam contando com o tempo, né, com o esquecimento, né? Por isso, de novo, ter o projeto, ter a certeza de quem é o responsável técnico pela elaboração daquele projeto é fundamental para a edificação, porque, num primeiro momento, pode não parecer necessário, mas, numa sequência, como o próprio Robson está falando, vai ter que acontecer isso, inevitavelmente, né? Agora, pulando para a segunda fase, em termos de erros de execução, né? O que mais comumente temos observado, né? Aí vou só dar um início, né? Porque efetivamente na prática sou eu aqui que vou para dentro da obra. Nós temos a questão fundamental do cobrimento, né? É muito raro se achar uma peça, um elemento estrutural com o cobrimento correto, né? Nós temos as questões de posicionamento do aço dentro da estrutura, né? Muitas vezes os profissionais se valem da certeza de que, como você não está vendo o aço lá dentro, você não sabe onde ele está, né? Mas, infelizmente, nós temos tecnologia necessária que possa identificar esse posicionamento, e a própria peça ela vai demonstrar para a gente claramente que ela não está ou projetada ou executada de forma correta, né? A questão, como a gente vinha falando, da especificação do concreto, né? Na prática, o que você vê é o caminhão de concreto chegar na porta da obra e aí o encarregado ou o mestre mandar tacar a água lá dentro para poder fluir melhor, né? Para poder adensar mais fácil, ele acabar mais rápido, ele ir embora, e tudo aquilo que está especificado lá no projeto acaba sendo apenas decorativo, né? Sem falar, obviamente, na questão da contaminação do concreto, que a gente deixa mais para o final. Mas aí eu gostaria de ouvir o Robson e o Luiz sobre também essas situações, o que eles entendem e qual a forma da gente estar buscando solução para isso. Ô, senhor, tão importante quanto a água no concreto é o adensamento, que muitas das vezes a gente chega na obra e não encontra nenhum equipamento para adensar, não tem um vibrador na obra. Quando tem, não tem ninguém capacitado para usar. Isso vai gerar uma velocidade que não está previsto. E que, vamos dizer que tenha sido comprado pensando no módulo de cidade, mas que não vai ser atendido no local. E sequer foi tirado corpo de prova para fazer essa verificação. Quer dizer, essas somas de erros, de fato, chegam assim, bem complexas, quando chega na nossa mão, para a gente avaliar e tentar, até na hora de propor solução, a gente fica complexo para a gente, porque a gente não consegue ter absoluta certeza das coisas, e aí tem que abrir mão de uma bateria de ensaio, e obviamente isso vai encarecendo cada vez mais para quem está contratando as coisas, quer saber das coisas. Quanto mais informação a gente tem, a gente consegue ter uma gerência melhor, propor soluções cada vez mais cuidadosas e mais, vamos dizer assim, mais econômicas, mas que fica quase inviável, porque a displicência de contratação, de atendimento de norma de qualidade, controle dos materiais, controle de qualidade, perto de zero.
Ok. Robson, por favor. Não, concordo com tudo que o Luiz está falando, porque é muito difícil, por incrível que pareça, a grande maioria dos engenheiros sequer conhece, sequer já leu a NBR 12655, que é a norma de controle de concreto, e menos ainda. Raríssimos são aqueles que conhecem ou já ouviram falar da NBR 14931, que é a norma que trata da execução das estruturas de concreto, né? Essa norma, por exemplo, ela trata dos cuidados, né, que você tem que ter durante uma concretagem, inclusive, né, com as questões de formas e maneiras de uso dos vibradores para adensamento. É importantíssimo lembrar que o erro na quantidade de água e o erro no adensamento geram um problema muito complicado, porque, primeiro, trazem uma falsa realidade para a obra, porque o corpo de prova tirado, muitas vezes, antes da introdução da água, né, ele vai dar um resultado que não tem nada a ver com aquilo que foi executado. E isso dá vamos dizer, uma característica... Falsa sensação de segurança. Uma falsa sensação de segurança, tá certo? E hoje, né, o Luiz comentou sobre isso, que talvez o módulo de elasticidade seja até mais importante do que a resistência à compressão. Eu diria que não parece, mas é mais importante. Desde que as normas brasileiras incorporaram os critérios de estado limite como forma de verificação e dimensionamento, nós temos o chamado estado limite de utilização, né, que verifica problemas de limite de flecha, limite de abertura e fissura, limites de comportamento, vibração, etc., que são todos limites diretamente associados ao módulo de elasticidade. Não adianta comprar um concreto de 40 megapascais se o módulo de elasticidade desse concreto ficar abaixo daquilo que está especificado em projeto. O comportamento vai ser totalmente diferente. As alvenarias vão ser esmagadas, né? As flechas e as fissuras vão aparecer muito mais. Então, enfim, tudo isso compromete durabilidade num primeiro momento, compromete segurança no momento posterior, mas tudo isso gera, certamente, uma manutenção muito mais trabalhosa e mais custosa ao longo da vida útil do prédio. Sem dúvida. A gente chega na manutenção lá, mas antes disso, que também tem a ver com a fase posterior de manutenção, eu gostaria de comentar sobre uma palavrinha mágica, né? Que nós temos aí, recentemente fomos apresentados ao tal cloreto, né? Recentemente, porque mais recentemente ele tem aparecido de forma muito mais grave, né? Nós temos o cloreto na água, nós temos o cloreto na areia, né? Mas, em especial, nos últimos anos, ficamos cientes, né? Comprovado isso, inclusive, em ações judiciais em curso no nosso judiciário, de que no período de 2012 a 2017 houve uma contaminação do concreto, contaminação essa feita por um adicionamento de um produto chamado FGD. FGD é uma sigla em inglês que quer dizer Full Gas Dissolvent, e esse produto levou para dentro de inúmeras obras, e esse número de quantas é hoje o que mais martela a minha cabeça, um excesso de cloreto, né? Portanto, nós temos o cloreto no ar, nós temos o cloreto na areia, nós temos o cloreto na água, e tudo isso corroendo o aço que está dentro da edificação, né? Então, seria importante também ouvir a opinião dos especialistas em estrutura, né, dos estragos que esse cloreto está causando nessas edificações, né, e da importância de se ter um controle efetivo sobre isso, né? Luiz, vai você primeiro. A gente tem conseguido notar isso, infelizmente, em bastante edificações que a gente está trabalhando, né, senhor? O íons cloreto está contaminando de dentro para fora da peça, ou seja, ele está introduzido na massa de concreto ali, acima dos limites permitidos pela norma. Hoje a norma está fresquinha aí, a 12655 de 2022, né? Mas obviamente as obras que a gente está verificando estão pegando sobre a base da antiga, e de fato esses limites excedem, e muitas das vezes excedem muito, né? Caso você citou aí, lá de Taparica, chega a quase 10 vezes acima. Então, assim, chega a ser desproposital, né?
E, obviamente, as obras ainda estão submetidas aos alzinhos floretos que vêm do mar. Então, ela tem ataque de dentro para fora e de fora para dentro. Quer dizer, uma soma de fatores ali que vai complicando. Juntando tudo que a gente falou, um erro já de projeto, de dimensionamento, falta de verificação, falta de atalhamento, o cobrimento inadequado, o cuidado com o concreto inadequado. E aí, quer dizer, a bomba está toda armada e agora já se jogaram o pavio. Vai estourar, não tem jeito. Robson, você comentou sobre as normas de controle de qualidade de concreto, né? Responsabilidade do responsável técnico pela obra. Obviamente, não adianta dizer que tentar jogar o problema para cima de quem forneceu, né? O engenheiro responsável pela obra, ele tem a obrigação de fazer as análises do concreto, não só existência como as demais, correto? É obrigação de quem é responsável pela execução da obra, né, fazer controle tecnológico dos materiais estruturais. Né? Quais são os materiais estruturais? O concreto e o aço. Né? Isso está escrito em todas as normas, né? A partir da própria 6118, que é a norma de projeto, passando pela 14931, que é a norma de execução, que tem que ser feito controle de qualidade desses materiais. E não adianta, né? Mas a concreteira me deu laudo. Não tem valor. Né? Mas a siderúrgica me deu laudo do aço. Não tem valor. Você é obrigado a fazer os testes, né? Isso está preconizado em norma. Bom, obviamente, não fez os testes, automaticamente você assume a responsabilidade por estar usando aquele material. Quer dizer, se vier a dar problema, a responsabilidade é sua, não é mais de ninguém. Se você faz o controle e detecta o problema, você aí sim pode responsabilizar quem te forneceu, né? E obrigar essa pessoa legalmente a sanar os danos, né? A compensar os danos causados por um traço inadequado, por uma contaminação do traço, etc. Agora, você é obrigado a fazer o controle. Por uma quantidade de cimento abaixo do que é especificado, né? Tudo isso tem que estar devidamente, né? E ressaltando, a utilização do FGD foi na tentativa exatamente de reduzir a quantidade de cimento, porque foi observado lá atrás que a aplicação, o uso dele conferia ao concreto uma qualidade, uma resistência maior em função de menos uso de cimento, né? Só que se esqueceram de ver a quantidade de cloreto que ele estava levando para dentro do concreto, correto? Na realidade, qualquer coisa que você quiser misturar ao concreto, né, você tem que fazer o uso de coisas que estejam em conformidade com as recomendações da 12655. Tá? Você não pode pegar qualquer coisa e misturar no concreto. Né? E a 12655, entre outras coisas, né, controla o percentual de cloreto, entre outros produtos agressivos, né, sulfatos e outras coisas mais. Mas o cloreto é uma delas, porque o cloreto é um material, um produto químico, que ele ataca o aço no interior do concreto. O cloreto não ataca o concreto, ele ataca o aço no interior do concreto. E, obviamente, qualquer elemento estrutural de concreto armado, obviamente também protegido, né, só vai funcionar se tanto o concreto quanto o aço estiverem íntegros, né, estiverem na quantidade programada em projeto, prevista em projeto, dimensionada. Exato. Aproveitando a menção à proteção aí, Luiz também tem nos acompanhado, nós temos observado, e aí, senhores síndicos e síndicas, quando vocês, no concreto, por exemplo, na laje do concreto, quando ela é uma laje pretendida, começarem a observar pontos amarronzados, né, tipo graxa, fiquem atentos, porque isso é um sinal de rompimento da cordoalha, correto, Luiz? Explica para nós, por favor. Na verdade, é uma mancha uma mancha que começa com mancha de óleo e depois pega esse tom de graxa, que não necessariamente é o rompimento da cordoalha, mas sim que está vazando graxa de dentro da capa de PAD da cordoalha. Sinal que a capa está comprometida, e aí se a gente tem uma contaminação por cloreto, de fato, isso pode acabar chegando no aço e comprometer, tá? Porque o elemento protegido ele tem uma capa de PAD, quando não aderente,
que protege ele, dá uma vida útil melhor dele, além de um sistema de graxa ali, de proteção lubrificante. Na hora da execução, isso tem sido visto recorrentemente, na hora de amarrar ou de prender os elementos que dão as posições dos cabos, esse PAB é cortado, e com o tempo ele vem vazando e mostra para a gente o ponto que está frágil. E alguns edifícios a gente tem encontrado muitos pontos de fazer o tratamento, que a gente tem que fazer várias inserções, são inserções cuidadosas e preocupantes, que a gente está mexendo com ácido com proteção, né? Ele está ali tensionado. Então, é bem complexo isso, mas isso aí é um cuidado que deveria ser feito na execução e, mais uma vez, não é feito. Né? Lembrando que o aço da proteção, né, o aço da cordoalha, como ele está submetido a uma grande tensão, ele oxida de forma muito mais rápida, né? Então, onde forem observados esses pontos, a correção ela precisa ser feita criteriosamente, como o Luiz está explicando, mas também de forma bastante rápida, uma vez que essa corrosão pode também levar ao colapso da estrutura, né? Bom, para a gente passar para uma terceira fase, que seria a manutenção, eu perguntaria tanto ao Robson quanto ao Luiz se a gente deixou de comentar alguma coisa que vocês queiram falar aí da parte de projeto e da parte de execução. Não, acho que assim, os principais pontos foram cobertos, né? E eu só gostaria de frisar que, do ponto de vista de projeto, as pessoas tomassem um pouco mais de cuidado, né, no atendimento às normas, em todas as seus envolvimentos, né? E da mesma forma que, em termos da construção, né, os cuidados fossem tomados para evitar, né, que a gente tenha tanto problema de mau comportamento estrutural, né, de geração de danos que ocasionam manutenções muito mais caras do que seria considerado normal dentro para uma obra, né, nos primeiros anos, dentro da sua vida útil. Ok. Efetivamente, para manutenção da estrutura, Robson, qual a sua recomendação, né? O que a gente pode estar orientando aos síndicos no que tange a questão da estrutura? Efetivamente, só adiantando, mais a questão da água, né? Da umidade, correto? Bom, a água, com toda certeza, é um dos principais agentes de deterioração das construções, né? Tanto no que tange a estrutura, como materiais de revestimento, todos os materiais de construção, o principal agente agressivo é a água, porque através da água, muitos outros agentes são trazidos e são colocados em contato, causando deterioração da construção de uma forma geral. Mas, de uma forma mais importante, aqui focado na manutenção contínua dos prédios, eu gostaria de chamar a atenção que é fundamental, né, que a estrutura dos prédios seja inspecionada a períodos regulares, né, mas não simplesmente ser inspecionada por uma pessoa qualquer, mas necessariamente por um profissional que tenha um conhecimento, que tenha uma capacidade de entendimento de como as estruturas funcionam, que possa fazer uma devida avaliação se aquele problema é um problema grave ou não, né? Como nós já falamos um pouco lá no começo, né, em geral, as estruturas, quando têm problemas, elas apresentam normalmente sinais, né? E quando elas começam a apresentar sinais de mau comportamento, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Essa alguma coisa é muito ou é pouco, né? Isso precisa ser avaliado, né? Então, mal comparando, é a mesma coisa. A gente, na realidade, de tempos em tempos, deve ir ao médico, fazer um check-up, etc. E, às vezes, muitas coisas erradas estão acontecendo e a gente não está percebendo, né? Então, o médico vai avaliar, vai perceber que aquilo ali está errado, vai lhe propor um tratamento, uma forma qualquer de você resolver o problema. Da mesma maneira, são as estruturas. Elas precisam ser avaliadas com regularidade, ver se elas estão se comportando adequadamente, se tudo está correndo dentro daquilo que pode ser considerado normal ou não, e aí sim ser recomendada medidas que possam vir a reconstituir, né, a recuperar, ou muitas vezes até mesmo a reforçar, dependendo do grau de problema que tenha acontecido,
para que essa estrutura possa ter um comportamento adequado ao longo da sua vida útil. Ótimo. Bom, com isso a gente consegue o objetivo do programa, né? Isto é, o colapso de uma estrutura, em 100% dos casos, é a somatória de erros de projeto com erros de execução, né? Eu costumo dizer sempre que na construção civil os sinistros, os colapsos, as situações críticas acontecem sempre como na aviação civil. Nunca é um único problema ou uma única patologia que vai determinar o colapso de uma estrutura. Sempre é uma somatória deles que, ao final, vai gerar esse colapso e, portanto, o que o Robson falou. Se você não tiver um acompanhamento criterioso, uma análise de todas aquelas informações que a estrutura está lhe dando no dia a dia, o colapso vai acontecer e você, infelizmente, como diz... Não, vamos falar. Robson, eu gostaria, até por curiosidade, né, em que pese a minha já foi sanada, você já me explicou, mas você tratou aí, recentemente de um caso bastante importante na Grande Vitória, onde houveram tanto erros construtivos quanto erros de projeto, e que houve um colapso de uma estrutura bastante importante. A questão da pulsão, né, que me parece foi o ponto fundamental lá, seria interessante só dar um breve relato sobre isso. Bom, você está mencionando claramente o problema, né, específico do Grand Park, né? Isso. O problema específico do Grand Park, que foi necessariamente causado por punção, né? Por que aconteceu isso? São outros fatores, né, que novamente vão envolver projeto e execução, mas em princípio um dos problemas mais críticos no caso da punção, e especificamente naquele caso, foi que os danos foram muito disfarçados previamente devido a camadas inadequadas também de impermeabilização, que ocultaram o problema durante muito tempo e praticamente não permitiram, né, que fossem tomadas medidas preventivas de um problema que estava já sinalizando, porém não era possível de ser visto em todos os seus detalhes. É uma verdade que, avaliando as inspeções prévias, né, antes do acidente, a gente constata que a estrutura já vinha apresentando mau comportamento em diversos aspectos. Se esses maus comportamentos tivessem gerado uma revisão de projeto e uma análise da qualidade construtiva previamente, talvez, né, a gente pudesse ter efetivamente evitado aquele acidente. Mas, na realidade, o que acabou acontecendo é que os sinais da punção foram disfarçados por camadas e camadas de manta de impermeabilização, as fissuras que surgiram em elementos estruturais próximos foram tratadas do ponto de vista como se fossem fissuras de qualquer importância, e o problema foi agravando até que a gente chegou à situação crítica do colapso, né? Por isso, é muito importante que todo problema da estrutura, todo problema que aparece numa estrutura, seja considerado de maneira séria, seja considerado de maneira profissional, né? E seja tratado com adequado cuidado para evitar que a gente chegue a esse tipo de problema, que foi um colapso de grandes proporções, causou morte, como todos vocês sabem, né? Na realidade, todas as análises que foram realizadas hoje já estão em domínio público na internet, os relatórios, né? Enfim, praticamente toda a documentação já se encontra disponível na internet para ser avaliada por quem tiver interesse de fazer isso, né? Mas é importante levar em consideração que todo acidente, né, poderia, claro, ter sido evitado se tivesse sido detectado a tempo a quantidade de problemas que aquela obra continha. Eu queria lembrar rapidinho alguns casos que a gente vem vivenciando, né, de piscinas que o pessoal insiste em reparar a fissura e complementar a impermeabilização, repara a fissura de maneira inadequada e tome mais impermeabilização, e a gente alerta, no final eu deixo a minha frase de novo, mas sempre a mesma história.
Lembrando que essa piscina que você está comentando foi executada pela mesma que executou a que caiu, né? Não estou falando o nome aqui, mas apenas citando o fato. Né? E aí, como o Robson já acabou de mencionar, água percolando na estrutura, ela leva para dentro o oxigênio que, em contato com o aço, gera a oxidação e aí, essa oxidação vai acontecendo dentro, você não está enxergando, né, do elemento estrutural, na hora que rompe, o colapso é quase inevitável, né? Por isso, as atenções. E aí, até para não dizer que falamos de flores, né, gostaria até que o Robson também, a Excel, recentemente fez um trabalho no Cristo Redentor, né, e agora acabamos de falar que a vida útil, de acordo com uma norma recente, há 50 anos, né? E nós temos lá uma estrutura de concreto armado com 90 anos e que, pelas informações, está em perfeito estado. Portanto, se pode deduzir, no meu entender, que lá há 90 anos atrás a engenharia tinha mais capacidade do que a engenharia atual, porque efetivamente a gente tem visto coisas que até Deus duvida, né? Mas seria interessante algum comentário de vocês sobre também o Cristo Redentor. Apenas lembrando que, na realidade, não é que há 90 anos tivéssemos mais conhecimento, muito pelo contrário, né? Tínhamos muito menos conhecimento, e talvez exatamente porque tínhamos menos conhecimento, nós tomávamos mais cuidados. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de conhecimento, né? E talvez por isso a gente ache que não precisa tomar cuidado, né? A gente costuma brincar que o que atrapalha muito as obras hoje, né, é o ar-condicionado instalado nos barracões. Porque enquanto antigamente o engenheiro acompanhava a concretagem pessoalmente, hoje, na maioria das concretagens, a gente encontra o engenheiro no barracão com ar-condicionado ligado e não no acompanhamento da concretagem, né? Isso é uma das principais causas, né, da quantidade de problemas que nós temos. Falando especificamente do Cristo Redentor, é importante lembrar que o Cristo Redentor tem duas fases, vamos dizer. Lá está uma estrutura em concreto armado, que está em perfeito estado, muito pouco dano, principalmente se a gente considera a idade, e existe uma estrutura que forma a veste do Cristo, né? Essa é uma estrutura de pequena espessura, né? Uma coisa bastante arrojada para a época que foi feito, e que essa sim apresenta problemas de bastante gravidade. O trabalho que nós fizemos foi um trabalho de detecção de patologias, foi um trabalho de um conjunto de recomendações para tratamento, mas que até o presente momento não foram implementadas, né? Por questões contratuais, financeiras, etc., não vem ao caso, mas ainda não foram implementadas. E a gente aproveita, inclusive, também em relação a isso, né, a estrutura, por exemplo, que a gente trabalhou também recentemente, da estrutura do estádio do Fluminense, no Rio, lá o conhecido Estádio das Laranjeiras, né, que é um concreto feito há 100 anos, né, talvez até um pouco mais de 100 anos em alguns elementos, né, e que também apresenta uma qualidade fantástica, embora um estado de deterioração bastante mais agravado, em função de ser uma estrutura exposta às intempéries de uma maneira direta, enquanto a estrutura de sustentação do Corcovado, né, do Cristo, ela fica interna às vestes e, portanto, mais protegida. Entendi. Por fim, concluindo na parte da manutenção, nós temos aí divulgado, inclusive mandei hoje para a grande maioria daqueles contatos, ou para a totalidade dos contatos que eu tenho aqui, a questão de um aplicativo, né, um app para a manutenção predial, né? Obviamente, esse aplicativo não tem só a função da manutenção predial, ele tem uma possibilidade de integrar gestão de toda a edificação e dentro de muito pouco tempo, né? Hoje, na verdade, já estamos trabalhando para que o laudo de inspeção predial também seja feito através desse aplicativo, onde ele tem inteligência virtual, uma série de vantagens que o Luiz consegue explicar melhor para mim. Vamos lá, Luiz, por favor. Uma das grandes vantagens aí, eu vou pegar aí o gancho que o Robson deu, né?
fazer analogia com os nossos check-ups aí do corpo humano, quando a gente vai lá no médico, se o médico tem o seu histórico, né, se sabe as suas doenças prévias, se já sabe que você tem uma diabetes, nada falando do seu outro, a gente já chega no médico, ele já sabe as suas predisposições e consegue fazer um tratamento muito mais plausível para a pessoa, né? A mesma coisa, a gente entende isso para as edificações. Então, o aplicativo ele vem também trazendo isso, né? Você consegue, dentro de uma plataforma só, ter todo o histórico da edificação, o histórico de vistorias, históricos de obras implementadas, de erros e falhas executivas já consertadas ou não consertadas, o que vai gerar, de fato, uma economia e uma qualidade. Sim, de projetos, tudo já estabelecido no sentido de que a manutenção seja feita da forma correta e você tenha um histórico disso, né? Porque eu acho que essa semana ainda aconteceu um fato de um síndico assumir e ficar totalmente perdido porque não sabia nada do que tinha acontecido na gestão anterior, né? E até mesmo nos anos anteriores, né? Portanto, se você não tem o histórico da sua edificação, se você não tem projetos, se você não tem uma análise criteriosa periódica, né, através do laudo de inspeção predial, podemos considerar que essa edificação ela está entregue à própria sorte, né? E aí o risco de colapso dela acontece, né? Lembrando que colapso também não significa a edificação cair como um todo, né? Há os colapsos da estrutura, de partes da estrutura, de varandas, de marquises, de outras situações que são tão graves quanto, né? Podem ter um grau menor de atingir menos pessoas, mas também são tão graves quanto, e obviamente não pode acontecer, né? Sobre o Vistopred, mais alguma informação, Luiz? Não, senhor, acho que basicamente é isso, né? A gente tem os meios de comunicação que a gente pode estar divulgando sempre, as tecnologias embarcadas que você falou, a gente tem inteligência artificial, tem estatística por trás, tem uma carga pesada técnica aqui voltada para o edifício, né? Acho que esse seria um grande diferencial do aplicativo, né? A gente tem uma carga técnica por trás da gestão voltada para o edifício, né? Quer dizer, de fato, para a questão estrutural, a questão de impermeabilização, questão de vedação, questão de fachada, né? Você já, na última nosso bate-papo, aquelas 28 sistemas da edificação, então isso tudo vem travadinho ali, de forma a orientar, alertar o síndico, né, o gestor da edificação, e principalmente invalidando todos os profissionais que vão trabalhar lá na área. Seja quem vai estar fazendo a vistoria, seja quem vai estar executando a obra, na própria compra de material de qualidade, né, validando a execução, porque não adianta a gente fazer a obra lá, fazer a recuperação estrutural e não validar a recuperação estrutural. Uma recuperação estrutural mal feita, com material de má qualidade, vai gerar tanto problema quanto não fazer. E sem contar que a importância desse histórico, né, o que vai acontecendo no prédio ao longo do tempo, é fundamental até mesmo para quando a gente vai fazer uma análise de segurança da estrutura, quando a gente vai analisar o comportamento, saber exatamente o que aconteceu, poder observar fotos de como estava a situação antes de determinados problemas, que muitas vezes, ao serem reparados, mascaram a história, né, escondem a realidade. Hoje mesmo a gente está trabalhando aqui numa análise de um edifício que já passou por danos, que já passou por obras de reforço estrutural, onde, na realidade, para a gente entender o porquê que essas coisas aconteceram, eu precisava de ter todo um histórico que, na realidade, não está disponível, né? Porque não foi, naturalmente, devidamente cadastrado, não foi devidamente documentado. E isso dificulta tremendamente e pode, muitas vezes, até mesmo, levar a gente a tirar conclusões erradas, né? Porque eu tenho que me basear em fatos, eu não consigo adivinhar as coisas, eu tenho que me basear em fatos. Se eu não tenho esses fatos claramente apresentados e devidamente documentados, fica muito difícil da gente tirar determinadas conclusões. Sem dúvida. Lembrando que o resultado final desse aplicativo, né, é que dentro e muito breve nós vamos conseguir estar classificando o imóvel da mesma forma
que você, por exemplo, vai hoje a uma loja comprar uma geladeira, comprar um eletrodoméstico e você vai saber qual é a eficiência elétrica dela, né? No caso do imóvel, você vai conseguir, por exemplo, apresentar a um possível interessado, a um possível comprador seu, que aquele imóvel tem uma boa manutenção, foi executado em acordo com as normas, ou foram corrigidos os erros construtivos, portanto, é um imóvel confiável de se comprar, né? Nós temos prédios aí hoje, diversos prédios, onde a gente está atuando efetivamente e que a gente vê diariamente comércio de unidades, tanto para um lado quanto para o outro, né? Aquisição de imóveis, onde efetivamente eu, por exemplo, jamais compraria, porque, obviamente, você não sabendo aquilo que está acontecendo com o imóvel, você não pode estar empregando o seu capital, né? E também lembrando, por fim, que a vida útil do imóvel, conforme mencionado, ela influencia diretamente no seu investimento, isto é, no seu bolso, né? Aquilo que mais preocupa o brasileiro, que é o bolso, sem dúvida, vai estar diretamente impactado com a vida útil do imóvel. Portanto, uma manutenção correta e uma correção dos erros construtivos vai gerar para você um retorno do investimento que você pretende, né? Bom, eu acho que por hoje era isso. Nós já fomos técnicos demais, fomos técnicos, tratamos as coisas, imagino que de uma forma com que todos possam ter entendido, né? Da minha parte, e acho que também, quanto do Luiz quanto do Robson, nós estamos à disposição no nosso Instagram, Engenharia Ceuto, e da Excel também, para qualquer dúvida, qualquer orientação. Lembrando que esse material que eu divulguei aí do Vistopred, né, tem lá uma parte que é grátis, você pode se cadastrar e já começar a usar o aplicativo, né, para poder começar a conhecer o aplicativo de uma forma mais efetiva, e também dentro do site do Vistopred, os profissionais lá que elaboraram estão à disposição para demais informações, esclarecimentos e qualquer apoio técnico que for necessário. Correto, Luiz? Aí já fica com você para fazer as considerações finais. Correto, senhor. Deixo aí também o @Grupo Ecopetro, para quem quiser também tirar dúvida, que faz parte da Excel. A Vistopred você já divulgou para a gente. Para finalizar, eu acho que eu vou deixar de novo a frase que eu deixei no final, né? A gente aqui está o tempo todo falando cuidado, e a gente não gostaria, ou pelo menos gostaria de parar de falar o coitado. Então, só fechando, quem não escuta cuidado vai escutar fatalmente coitado. É isso aí. Robson, por favor. Só fechar aqui o nosso bate-papo, né? Lembrando que projetos bem elaborados, né, obras bem executadas, certamente trazem economia e ganho para todos. Como também manutenção predial bem feita não é um gasto a mais com cotas extras, mas é uma economia para o futuro, né? Toda vez que a gente economiza e deixa de fazer uma manutenção preventiva, a gente vai gastar dinheiro no futuro com toda certeza, só que não é mais o mesmo valor, é muito mais, porque os problemas se deterioram de maneira acelerada, né? Então, acho que é isso aí, e o nosso objetivo é tentar, na maior forma possível, né, orientar e ajudar para que as pessoas possam ter a melhor forma de construção, de manutenção, de forma geral, o conforto, né, da vida da gente da melhor maneira. Sem dúvida. Então, mais uma vez, agradecer a disposição do Luiz, do Robson, estavam no interior hoje, pegaram uma estrada pesada, então aí nos dando esse apoio, né? Agradecer de novo, mais uma vez também, ao Sérgio Craveiro, ele que nos dá essa oportunidade de estar difundindo. A gente, pelo Instagram e pelo Facebook, a gente não tem um resultado imediato desse trabalho que a gente está sendo feito, mas o que a gente recebeu de retorno do Sérgio é que na semana passada nós tivemos mais de 1.000
visualizações, acompanhamento desse trabalho, e que no decorrer do tempo, como ele fica gravado lá, ele vai tendo mais visualizações, né? Isso nos deixa bastante orgulhosos, né? E cientes, na certeza de que o trabalho está sendo feito da forma correta, né? Nós vamos ter nos próximos dias aí algumas surpresas. Eu espero estar aqui podendo tratar isso com você sobre esses assuntos relativos ao laudo de inspeção predial, e gostaria também de deixar todos convidados para o evento da CONASE, que vai acontecer no próximo final de semana, dia 14, 13 e 14, salvo engano. Está no site da CONASE, TV Síndico Online. É um evento presencial em São Paulo, onde vai se ter síndicos de todo o país, pessoas que lidam com condomínios de todo o país, e a gente vai estar lá dando apoio para o Sérgio e agradecendo, então, ao final aí, a participação de todos. Grande abraço, uma boa noite.